Ou seja, para nos redimir dessa posição, dessa situação de morte e pecado, existia uma exigência da parte de Deus. Qual a exigência? Que aquele que fosse nos redimir fosse semelhante ao primeiro Adão. E quando nós olhamos para o primeiro Adão, o que nós vemos? Nós vemos alguém sem pecado. Isso já colocou o gênero humano numa posição de impossibilidade de redimir. Porque todos nós, a partir de Adão, é gerado em pecado. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui de novo para continuar essa conversa com você a respeito da obra do Senhor Jesus, que nos reconcilia com o Pai e vai além da reconciliação. Após nos reconciliar, Ele nos dá a sua vida. E a vida de Cristo no nosso interior vem acompanhado de toda a sua obra, vem acompanhado do Deus triuno de um modo geral. Isso no nosso interior é consolo, é alegria e paz, porque é na verdade o reino de Deus em nós, agora trabalhando, ganhando o nosso círculo completo, para que Deus possa ter uma expressão no meio de nós. Louvado seja Deus Pai por este arranjo, por esse projeto que inclui seu Filho, e Ele de um modo voluntário, vicário, nos substitui. Louvado seja Deus por isso. Hoje eu quero ler aqui um texto com você para a gente dar início àquilo que nós já falamos no vídeo anterior, onde apresentamos que Adão falhou na hora de reproduzir segundo o modo que ele foi criado, e ele então reproduz conforme ele se tornou pecado. Esse pecado naturalmente trouxe a morte, e morte na verdade é a separação de Deus, que é vida. Mas Cristo, como o último Adão, trabalhou tudo isso. Nós estamos vendo que existe um princípio que Deus estabeleceu, e é um princípio eterno, e Ele, o próprio Deus, vela por esse princípio. Por causa do caráter de Deus, que é inquestionável a sua posição, Ele não fere na sua conduta algo que Ele estabeleceu. E Ele estabeleceu que ao ser criado reproduzisse segundo a sua espécie. E aqui, isso se deu, e o arranjo dele para nos redimir não fere esse princípio. É princípio eterno. Ele não fere esse princípio. Louvado seja Deus por este arranjo. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Isso se deu exatamente pela conversa nossa no outro vídeo. Isso se deu porque a matriz, que é Adão, reproduziu conforme ele se tornou. Mas aqui começa o texto falando assim como por, do mesmo modo, seguindo o mesmo princípio, seguindo a mesma lei. 5:28 diz assim como, continua a mesma ideia, do mesmo modo, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, ou seja, do mesmo modo, seguindo o mesmo princípio, sem violar a lei, a lei espiritual, sem mudar nada do que aconteceu com o primeiro Adão, seguindo o mesmo projeto. Aqui continua assim: assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, para nos redimir dessa posição, dessa situação de morte e pecado, existia uma exigência da parte de Deus. Qual a exigência? Que aquele que fosse nos redimir fosse semelhante ao primeiro Adão. E quando nós olhamos para o primeiro Adão, o que nós vemos? Nós vemos alguém sem pecado. Isso já colocou o gênero humano numa posição de impossibilidade de redimir.
Porque todos nós, todos, a partir de Adão, é gerado em pecado. O que foi reproduzido, na verdade, e é visto no nosso viver, é altivez, é soberba, é sagacidade, pecado. Na verdade, iniquidade é visto em nós. E não santidade, bondade e justiça. Então, para reparar isso, seria necessário que alguém, sem pecado, trazendo em si a imagem e semelhança de Deus, de modo que pudesse ser reproduzido, agora como ele também, Adão, cabeça de raça, uma matriz, um protótipo, pudesse reproduzir isso nos demais. Mas como produzir? Quem é este homem? Sendo que todos, ao gerar, antes de cometer qualquer ato, antes de mesmo nascer, ele já é concebido em pecado. E a iniquidade é algo que faz parte da sua vida e será visto no seu viver. A palavra diz que para o homem é impossível. Mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus cria um projeto, agora, sem quebrar o princípio que ele mesmo estabeleceu. Por isso que diz assim como, do mesmo modo. Ele levanta agora um segundo Adão. A palavra 1 Coríntios 15 chama do último Adão. E este Adão, agora, ele tem a mesma característica do primeiro Adão. Como? Ele é alguém sem pecado. Porque Deus envia seu filho, e o seu filho é concebido por obra do Espírito Santo. Santo é separado. Esse Espírito tem o ministério de separar o santo, o profano e o santo. Ele separa o santo e o profano. Ele faz distinção. Quando esse Espírito Santo toca no óvulo de Maria, ele separa a parte adâmica, primeiro Adão. Ele separa o pecado. De modo que aquele que é gerado separado, santo, separado dessa linhagem pecaminosa. Com isso nós temos alguém agora gerado e nasceu de uma virgem, alguém semelhante ao primeiro Adão, alguém sem pecado. Este Adão, agora o Senhor Jesus, esse último Adão, tem em si a imagem e semelhança de Deus. Agora ele, para cumprir esse plano de Deus, ele precisa querer voluntariamente se colocar na posição desses malditos. Ele, mesmo sendo santo, vai ter que se misturar com o pecado. Não com o dele, mas com o nosso. Ele vai ter que se tornar maldito, ele vai ter que vir na nossa posição para nos redimir. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecado, ele, o Senhor, também precisa experimentar a morte. Ele se mistura conosco na nossa morte, para que nós possamos também ter participação na sua vida, por meio da ressurreição. Louvado seja Deus por este arranjo soberano. Só Deus poderia arquitetar um plano assim. De modo que Jesus vive, e tudo que nós vemos no primeiro Adão, a gente vê no segundo. Por quê? A cumprir as exigências de Deus. Para que Deus, claro que ele não faz isso, não venha passar por cima de algo que ele mesmo estabeleceu. Então, assim como o primeiro Adão foi tentado, o segundo Adão, agora, o Senhor, também precisa passar por esse período de tentação. Não vai ser diferente do primeiro Adão. O primeiro Adão, ali o casal, no Éden, foi tentado. Satanás fez as suas propostas. Usou de mentira, usou de sagacidade. Com Jesus não é diferente. E depois que Jesus sai das águas, depois do batismo, ele é levado até o deserto com um propósito específico para ser tentado. Ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Eu vou ler aqui com vocês Mateus, capítulo 4, versículo 1, a tradução é NVI, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Observa bem, aqui deixa muito claro o objetivo, o propósito pelo qual ele foi levado para o deserto, para ser tentado. Assim como o primeiro Adão. Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Aqui apresenta que no período de 40 dias ele foi tentado pelo diabo de várias formas, de várias maneiras. E uma que eu quero destacar é o que está no versículo 6, que diz assim: disse o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e toda a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. E Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Observe que Satanás fala que o reino deste mundo foi entregue a ele. O Senhor não disse que não foi, porque foi entregue. Foi entregue por quem? Pelo primeiro Adão. O primeiro Adão entregou a Satanás o governo, o domínio sobre todas as coisas. Mas com Jesus, a situação é diferente. Jesus não se curva às suas propostas, assim como o primeiro. Jesus mantém obediente ao Pai, diferente do primeiro que foi desobediente. O primeiro, desobedecendo, trouxe a morte. O segundo Adão, sendo obediente, nos trouxe a vida. Uma vez que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, aprove o Senhor nos ressuscitar. E ao ressuscitar, então, o Senhor produz um novo homem coletivo. E agora ele, o Senhor Jesus, como o último Adão, tem a oportunidade, e nós a graça, de receber o próprio Deus no nosso interior por meio do multiplicar. Agora, o Cristo vai sendo multiplicado em nós. E quando nós vamos sendo multiplicados, a vida do Senhor é multiplicada. E vai estabelecendo o domínio de Deus. O reino de Deus, a oração do Pai Nosso. Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus já veio no nosso interior, que é a vida do próprio Deus. E agora vai se desenvolvendo em nós, vai estabelecendo o reino de Deus aqui na terra, de modo que a vontade de Deus é feita aqui na terra, do mesmo modo que é feita no céu. Isso se dá como? Por esse princípio, visto no Éden. Por reproduzir, por multiplicar. Tem um cântico que a gente, de vez em quando, canta, que trata essa realidade. Vamos crescer, multiplicar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Não é diferente. O que o último Adão está fazendo não é diferente do plano original do Éden. Crescer, multiplicar e desenvolver a vida de Deus no nosso interior e, claro, estabelecer seu reino aqui na terra. O que o primeiro Adão falha, o último Adão conclui de um modo extraordinário. De modo que o primeiro Adão produziu como homem, chamado de velho homem, ele é totalmente inadequado a servir a Deus. Porque Deus é santo e importa que aqueles que o adorem façam isso também, firmado no Espírito, na verdade, na sua vontade. Ao passo que nós nos tornamos pecado, iniquidade, morte, como servir ao Deus vivo. Mas louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos tira do império das trevas e nos firma no reino de luz, no reino de amor, no reino do seu Filho. E agora, nessa nova posição, agora em Cristo Jesus, nós podemos servir, expressar e multiplicar, encher a terra e estabelecer o domínio de Deus. Jesus é o Senhor. Nós vamos continuar falando sobre isso, porque é muito extenso, né? É muito amplo esse entendimento, essa palavra.
Se você é alguém que crê na pessoa do Senhor Jesus, você é contado entre estes que têm a vida do Senhor no seu interior. Agora, pelo multiplicar dessa vida em nós, pelo crescer dessa vida em nós vamos exalar, nós vamos expressar, nós vamos multiplicar essa vida, a vontade, o reino de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.